entra com providência. Oh, maravilha, maravilha. Dai glória a Deus, irmãos. Eu quero ler a palavra de Deus com a igreja do Senhor, com os ouvintes da palavra de Deus aqui em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a passagem bíblica que é a base temática desta campanha. Qual o nome da campanha? Volta ao primeiro amor, às veredas antigas, tudo para a glória de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7. Muita atenção à leitura da palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A leitura que eu estou fazendo aqui, na Bíblia, Almeida corrigida, viu? Glória a Deus. É Almeida corrigida. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ei, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pois, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, halabasterian declamanai, e tirarei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe os ouvintes da palavra de Deus. Tem uma visita aqui, meus irmãos, minha irmã com a sobrinha minha, não preocupa não, lá fora. Eles estão lá conversando e nós estamos aqui orando, não é verdade? Deus abençoe, estou em meu lar, graças a Deus. Irmãos, a leitura que nós estamos fazendo nesta campanha está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E todo dia que nós lemos, Deus traz uma revelação. Na madrugada nós meditamos no capítulo 5. É verdade, pratica as primeiras obras. Nesse 5º dia, agora na oração das 10, o Espírito de Deus inclinou meu coração, na leitura mesmo. Olha aqui, meus irmãos, que está escrito, aleluia, versículo 5 ainda também. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha, recapitulando. Brevemente a ti virei e retirarei do seu lugar o seu castiçal. É um juízo de Deus, irmãos. Aqui não está falando acerca da vinda de Cristo, não entendo assim. Mas aqui fala de um juízo ainda na trajetória da igreja aqui na face da terra. A igreja caminhante na luz do candelabro de Deus, ou seja, no Espírito Santo. Candelabro significa castiçal, é a mesma palavra. É aquelas 7 pontas, né? Que tem uma tocha de fogo usada no templo, aleluia. Ou seja, na tenda da congregação da igreja, aleluia, do povo antigo de Deus. Irmãos, trouxe para a igreja nesta visão, Jesus falando que se eles não se arrependessem, se não praticassem as primeiras obras, porque deixou o primeiro amor, a promessa que Deus fez aqui de juízo é de retirar do meio dela o brilho do Espírito Santo. Muitas igrejas estão chacoalhando, não está? Revelando, profetizando, curando enfermos e doentes. É verdade, meus irmãos. Dando cesta básica, levando muitos alimentos para a África. Até aí, né? Parece tudo ok. Irmãos e irmãs, só que Deus tem um juízo para aqueles que não andam mais no primeiro amor da doutrina verdadeira,
do amar a Deus sobre todas as coisas, pode até defender o evangelho, mas se não amar o próximo, a Deus como a ti mesmo, meus irmãos, e não ter uma vida de arrependimento e prática da palavra de Deus, em primeira instância, como aprendeu no princípio. O princípio, meus irmãos, é a palavra de Deus em espírito, entendida não teologicamente, mas entendida doutrinariamente pelo Espírito Santo de Deus. Tem muitas igrejas aí, irmãos, que está tendo os avivamentos aí estranho. Parece uma boate. É verdade, meus irmãos. Nós somos do mundo. Nós conhecemos o mundo, meus irmãos. Fui mundano, um sem vergonha vendido no mundo. Perdão pela palavra. Mas o Senhor nos resgatou para depois nós andarmos como o mundo anda, meus irmãos. Você acha que Deus anda com quem anda amigo com o mundo? A Bíblia fala: quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. É manhã, meus irmãos, de nós rejeitarmos a amizade com o mundo pecaminoso. Se não te arrependeres, brevemente virei, ou seja, Deus está dando uma brevidade de arrependimento, e tirarei do teu meio o teu castiçal. Congregação que não tem mais o castiçal de Deus, o brilho, o fogo, a tocha que domina os corações, a reunião congregacional de oração, o ciclo de oração talvez. Uma certa feita, meus irmãos, eu vou contar. Fui congregar em um lugar, tudo para experiência, hein, meus irmãos? E eu orei ao Senhor alguns dias, falei: eu vou congregar e eu vou participar do ciclo de oração, porque a primeira coisa que eu faço quando eu congregava numa congregação, eu ia primeiramente orar acerca do ciclo de oração. Eu ia para a oração, não é verdade? E quando eu fui orar, irmão, Deus me mostrou na madrugada uma visão clara, muito bem discernida, nítido. Eu caminhando, subindo uma ladeira para chegar em uma congregação naquela que eu congregava. E quando eu cheguei, meus irmãos, estava um breu parecendo um terreiro de macumba, isto mesmo. E quando eu cheguei, que eu fui entrando assim, eu vi a liderança, meus irmãos, toda vestida como o mundo veste. Meus irmãos, com roupas escandalosas. Irmãos, já tem um pouco de tempo, já não sei explicar muito bem, claramente, mas esta foi a visão do círculo de oração. Imagina o culto de adoração. Imagina o culto doutrinário, que nem tinha. O culto de ensinamento, a escola dominical, que eu fui lá, que eles colocavam, sabe quem colocava para pregar? Não era mais os presbíteros diáconos, não era mais os irmãos batizados, sabe quem que era? Os psicólogos. Os empresários. Meus irmãos. Irmãos, tá uma desgraça a maioria das igrejas, infelizmente. Perdão pela palavra. No sentido, meus irmãos, de perder a graça. Deus não está mais nesses lugares. Deus vê aqueles que talvez podem até querer buscar com sinceridade. Deus arranca de lá, como fez comigo. Irmãos, para nós falar, nós somos conhecedor desta situação. Talvez você se congregou somente numa igreja de doutrina. Irmão, mas infelizmente, o plano do diabo é tirar a doutrina da igreja, é tirar a oração. Primeiro ele quer tirar a oração, porque se ele tirar a oração dos crentes, fica mais fácil de tirar a doutrina, porque o crente não estará revestido de poder, da luz, da armadura, do poder de Deus, do Santo Espírito Santo. O crente tem que buscar batismo no Espírito Santo, meus irmãos, tem que deixar ele ser usado no Espírito Santo, nos dons espirituais. Tem que doutrinar. Nós temos que orar pela liderança, nós temos que interceder e buscar, meus irmãos. Temos que estar em comunhão, perseverando, porque aqui, meus irmãos, aquela igreja de Éfeso, a doutrina ali não tinha mais, eles criam já está, até mesmo que eles aborreciam a doutrina de idolatria. Não cria mais imagem, estava rejeitando isto.
Glória a Deus, aleluia. Mas o mundanismo, meus irmãos, tem entrado na vida dos cristãos. Mas o maior foco agora é o restante que tem. Os sã doutrinas, os que amam as almas, os que amam a sã doutrina, o que ama a salvação da própria alma, amar a vinda do Senhor, mesmo, é colocar o céu em primeiro lugar. O crente que não está colocando o céu em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor nos desperta nesta manhã. Porque esta é a luz que brilha na nossa vida. Para a eternidade. Tirar o castiçal do meio da igreja, meus irmãos, é a presença de Deus que não está. Não foi que Jesus disse a uma das suas igrejas, na Ásia Antiga, como está aqui, que se Deus quiser vamos chegar lá na pregação? Eis que estou à porta e bato. Porque o candelabro, o castiçal já não estava lá mais. A luz, oh meus irmãos, onde não tem luz tem trevas. Misericórdia, misericórdia. Na visão desta madrugada eu vi um pastor muito famoso, meu irmão, do YouTube. Ele é pastor também de uma grande igreja, né? Fala que é mundial do poder de Deus, aquela igreja, né? Fala que é mundial, conhecida mundialmente. Aleluia. E ele chegava, meus irmãos, só que ele estava sem o chapéu. Ele chegava perto de mim assim com aquela cara lerda, irmãos, e pegava uma faca e cortava o dedo apontador. Cortava assim, chupava o sangue. E Deus falava assim, é o pacto de sangue. E ele falava assim, você não vai contar para ninguém. Oh, meus irmãos, vai aumentar. É só uma confirmação das confirmações. Certa feita, chegou aqui no meu lar, veio furioso. Você sabe quem que é? Né? Furioso, até vermelho de ódio de mim, porque eu pregava contra o Facebook e o WhatsApp. Chegou até na minha casa, eu sentado na minha cadeira, depois de uma oração, eu vi, foi uma visão mesmo, em arrebatamento de sentidos. Não foi de espírito, arrebatamento de sentidos. Irmãos, ele chegou furioso e eu aconselhei, falei bravo, e ele acalantou ali, não teve mais autoridade, meus irmãos. Você sabe quem é o pastor irado? O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Não tem mais o candelabro. Vamos zelar pelo Espírito Santo, porque perdeu o primeiro amor, perdeu o Espírito Santo. Perdeu o Espírito Santo, meus irmãos, que será de nós? É verdade, vamos zelar pelo Espírito Santo. É verdade. Glória, 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 porque é Ele que santifica, é Ele que tem nos transformado, tem nos libertado, como vi a oração do nosso irmão no canal, aleluia, né? Da oração das 9, ele não tem o nome dele, é só o nome do canal, aleluia, ele orando para Jesus libertar das redes sociais, da televisão, libertar do adultério, da mentira, da fofoca. Irmão, é o Espírito Santo que liberta, é Ele que nos dá o perdão, é Ele que te dá perdão nesta manhã, é Ele que nos deu perdão de tantas falhas. Não somos limitados? Glória, glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos todo mundo nos humilhar aos pés do Senhor nesse quinto dia. Terão mais aí, são 21 dias, entra nesta campanha. E seja, meus irmãos, sejamos edificados. Deixa aí o seu like, aceite a Jesus, reconcilie e vamos orar ao Senhor.